Saudações, filósofos. Eu queria contar hoje algo que me aconteceu mais cedo. Eu estava estudando e aí eu decidi fazer uma pequena meditação e meditei num mantra em sânscrito, né? Um mantra de Shiva. E aí eu fui entrando em um estado cada vez mais silencioso. Esse mantra foi substituindo os pensamentos até deixar bem silencioso. E então já era fim da tarde e eu tenho o hábito de, no entardecer, às 18 horas, eu moro aqui num lugar de muita natureza, eu sento para tomar um chimarrão ou um chá, coloco um incenso na área externa aqui de casa, que é um gramado, e eu fico olhando o pôr do sol nas montanhas. E aí, às 18 horas, eu escuto uma aula de meia hora. Na verdade, é uma leitura conjunta, né, da Loja Sociedade Teosófica de Brasília, sobre Krishnamurti. E tem dias que é a leitura do diário do Krishnamurti, de todos os processos que ele passou, quando ele estava fazendo despertar nele mesmo aquilo que, bom, quem é da Sociedade Teosófica sabe um pouco a história, mas a história é que o Krishnamurti, ele foi identificado como uma pessoa que queria ser um grande líder dentro mundialmente, né, espiritual. E então ele se tornou um expoente e um principal discípulo dos mestres ali naquela época, e aquilo, conforme você vai vendo no diário, né, ele passou por diversas experiências que iam a extremos, né, extremos porque ao mesmo tempo que eram não há nada superior à verdade. Ao mesmo tempo que eram transcendentes, que ele conseguia vislumbrar, vivenciar e participar de estados supra-humanos da natureza, isso para ele também era muito doloroso, porque o corpo dele quase não aguentava. Mas enfim, não é do processo do Krishnamurti em si que eu quero falar aqui. O que acontece é que quando você vai escutando esses relatos dele no diário, ele vai, na medida do possível, traduzindo em palavras aquilo que ele vai passando, né, dia a dia, desses estados de conexão cada vez mais profunda com o Deus interior dele. E aí, de forma muito magistral, assim, da melhor forma possível, ele comunica dos mais diversos pontos, desde a questão de que a gente acaba se apegando a coisas porque a gente vive, é o nosso passado quem vive, né? Não é o nosso verdadeiro eu. Tudo que a gente experiencia vem da nossa memória do passado. O mundo que a gente vive, ele não é um mundo verdadeiro dos objetos reais. Ele é um mundo inteiramente fabricado, baseado em memórias das nossas experiências passadas. E, claro, esse é o modo como nós, seres humanos, vivemos atualmente. Nosso estado atual, nós precisamos realmente dessa memória para funcionar, né, de forma coerente no nosso mundo. Porém, como ele estava em um processo de transcendência desse estado meramente humano, funcional, no sentido de viver no plano manifestado, no físico, né? Ele começou a ter experiências que iam além da própria mente, que ele percebia, enxergava, sentia, vislumbrava coisas, energias, um todo, uma visão do todo, uma visão às vezes até terrível da potência criativa ou destrutiva do Uno. Da mesma forma como Krishna no Bhagavad Gita, quando ele pede para ver o rosto real de Krishna, que é o criador e mantenedor de tudo, e
e ali aparece Krishna em todo o seu esplendor, inclusive do terror. Ele via milhões de dentes querendo devorá-lo, que é o quê? É um símbolo ali, né, colocado de forma poética, a questão do tempo, que tudo devora, tudo é devorado pelo tempo. E aí, conforme eu escutei ali no pôr do sol esses relatos do Krishnamurti, o meu tempo psicológico ele simplesmente desacelerou de uma forma que no dia a dia a gente tende a fazer coisas, lembra de uma coisa, vai lá fazer, lembra outra, vai, e sempre desejando fazer logo, e naquele momento não tinha mais isso. Naquele momento, eu simplesmente estava ali, sem necessidade de fazer nada. Inclusive, ou podia fazer ou não fazer, não importava. Eu peguei um balde e eu fui encher o balde de água para colocar em algumas mudas que eu plantei. E conforme a água entrava no balde, a água era uma coisa maravilhosa, cristalina, pura. Tomou uma simbologia não, tomou um aspecto, a coisa em si não era mais simplesmente a água que eu vou usar para alguma coisa. Era a água em si, cristalina, límpida, uma maravilha. Era uma maravilha. E não só a água ali no balde, mas tudo que eu olhava tinha cores esplêndidas, tinha um sentido de unidade intrínseco. Outra coisa que o Krishnamurti falou nesse trecho do diário foi que nossos olhos tendem a olhar o que está mais perto. Pois claro, é relacionado com o eu e o meu, mas naquele momento também não importava se o que eu estava olhando era perto ou se era longe, se era as montanhas ao longe ou se era o cachorro que estava aqui perto, porque não precisava mais ter relação com esse eu, personalidade que estava ali, porque na verdade eu estava enxergando as coisas com uma consciência além da personalidade. E isso é muito interessante, porque não é todo dia que acontece essas experiências, porém, quando a gente se coloca em uma predisposição de querer tocar esse mundo que está aí, só que por a gente viver em meio ao barulho do mundo da nossa própria mente e emoções, a gente não dá o tempo, a atenção, o ritmo necessário para que as coisas se acalmem e se encaixem. Claro que às vezes, mesmo tentando de todas as formas, a gente não consegue entrar nesses estados de consciência. Não é tão fácil, né? Como faça isso, isso e isso e vai dar certo. Mas às vezes funciona. E eu imagino que quanto mais a gente tenta, quanto mais a gente treina, quanto mais referenciais a gente adquire em relação a isso, mais isso vai se tornando algo que seja mais facilmente acessado por nós. Então, eu queria falar sobre isso, até porque eu acabei fazendo um vídeo hoje onde eu quis trazer elementos espirituais no sentido de como é a política, só que só em falar em política, a energia que isso traz já é uma energia muito pesada. Então foi uma tentativa, mas não vou mais me aventurar por essas searas, porque o que a gente procura aqui realmente é conseguir nos conectar com o nosso verdadeiro eu e transmitir isso para que outras pessoas também possam se conectar com o seu verdadeiro eu e com isso se conectar com todos os demais, pois esse eu, no final das contas, não são vários eus, todos são apenas um eu na profundidade. Então eu queria apenas deixar esse relato, porque foi uma experiência muito enriquecedora, inclusive quando eu estava assim e fui interagir com a minha esposa,
Depois, inclusive, eu fui no mercado comprar pão, ainda nesse estado de consciência, e com toda pessoa que eu interagia, parecia que os meus olhos estavam iluminados, eu enxergava em profundidade cada pessoa, e com amor. Então, apenas para deixar o relato registrado para quem se interessa, ou até para mim mesmo poder voltar e escutar o que eu falei agora para relembrar, tá bom? Então, convido a todos para todos os dias às 19h30 participar das aulas no canal Sociedade Teosófica no YouTube. Também convido que se inscreva e curta esse vídeo para receber outros vídeos como esse, e desejo que você possa ter muitas experiências de se conectar com o seu eu mais profundo, certo? Então, que a força esteja com vocês e até mais.